Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao pessoal todo da organização do Setembro Verde. É um prazer enorme estar aqui presente com vocês no dia de hoje. Espero conseguir manter o nível das apresentações que nós tivemos agora há pouco, dessa criançada aí que trouxe tanta informação interessante para a gente. Não é fácil estar aqui na frente, encarar uma plateia grande assim, então isso é um desafio também para eles, mas com conhecimento, né? O conhecimento abre portas, e até mesmo às vezes quando a gente está um pouco tímido, um pouco retraído para enfrentar uma plateia, mas se a gente tem conhecimento, a gente leva isso de uma maneira mais calma. A gente está calma e aos poucos vai falando porque sabe do que está dizendo, e eles demonstraram isso muito claramente, né? Todos foram muito bem. Todos fizeram uma apresentação muito boa. Particularmente, eu achei o Leandro o melhor. Não sei porquê. Cadê o Leandro? Aí, Leandro. Adorei. É isso aí. A gente não é fraco, né? É isso aí. Mas, pessoal, a primeira apresentação foi a de vocês, né? Foi que me chamou bastante a atenção também, porque vocês falaram muitas coisas que eu vou falar aqui. Muitas coisas que vocês anteciparam, a gente vai falar aqui também e vai mostrar algumas coisas justamente daquilo que eles falaram. O Décio também falou aqui, né? Se a gente tivesse essa consciência, quando nós éramos pequenos, do que eles têm aqui, talvez eu estivesse aqui apresentando algo diferente do que hoje eu vou apresentar. Talvez eu não fosse apresentar aqui coisas que já estão acontecendo e que a gente tem que ter bastante consciência para tentar minimizar esses problemas. Mas o Décio também falou, isso não é motivo para a gente não fazer nada, muito pelo contrário. Quem sabe algum de vocês que apresentaram aqui, daqui a 20 anos, estejam nessa área de meio ambiente e possam vir diante de uma plateia apresentar outros tipos de dados que eu vou apresentar, dados muito melhores. Porque se a gente tiver essa consciência, a gente consegue, pelo menos, minimizar os problemas que, infelizmente, a gente já tem. Bom, dito tudo isso, pessoal, eu trouxe aqui essas informações falando sobre aquecimento global, uma certeza da ciência, né? O que a gente fez, as consequências, relação com o agronegócio, com o meio ambiente, né? E o que a gente pode fazer de diferente. Tá. Seguinte, pessoal, nós somos os seres humanos, né? Nós somos uma espécie de aproximadamente 8 bilhões de pessoas, né? Nós estamos dentro daquele planeta ali, tá? Então, aproximadamente 8 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta, que consomem nesse planeta, que se alimentam e que buscam principalmente o conforto, né? Todos nós aqui procuramos conforto, né? Independente de onde a gente viva, a gente sempre procura um conforto. Existe mais ou menos, os seres humanos existem mais ou menos há 200 mil anos dentro daquele planeta lá, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então vocês percebam que dentro da idade, do tempo, né, do nosso planeta, a nossa participação é muito pequena. Mas esse personagem dentro desse grande planeta, ele se faz extremamente presente, né? Mesmo com uma participação tão pequena dentro da história inteira. Bom, projeções apontam que até 2050, daqui a 26 anos, nós deveremos ser 10 bilhões de pessoas nesse planeta. E até 2100, 11,2 bilhões de pessoas que irão viver aqui, consumir aqui, alimentar-se e buscar ainda mais conforto. Então, diante disso, diante de tudo que nós fizemos, nós precisamos de alguma fonte de energia. E essa fonte de energia vem basicamente de queima de combustível fóssil. O que a gente tem aqui, tá, é a porcentagem, ali estão os tipos de energia, né, embaixo o período, né, desde 1800 até os anos 2000, e aí a porcentagem, né, a quantidade de energia que a gente usa em cada um dos tipos que a gente tem. E a maior parte, a grande representação, vem da queima de combustível fóssil. Tá? É daí que a gente tira a nossa energia para desenvolver a nossa vida, né? Só que a queima de combustível fóssil gera gases de efeito estufa.
Algumas projeções mostram que 40 bilhões de toneladas dos gases de efeito estufa são jogadas na atmosfera por ano através dessa prática de queima de combustível fóssil. Vocês chegaram aqui a falar, né, sobre os gases do efeito estufa. E aqui todos os gases que compõem esse efeito estufa. Bom, o efeito estufa, ele tem uma composição, uma série de gases, né? Imaginem aqui o nosso planeta como se tivesse, né, uma capa envolvendo o planeta inteiro, né? Como são gases, a gente não consegue enxergar, mas é a nossa proteção para a gente ter vida aqui. Então, dentro dessa capa que protege o nosso planeta, existem vários tipos de gases. Alguns coloquei ali: dióxido de carbono, CO2, que é o mais falado quando se fala em aquecimento global, a gente vai ver por quê. Metano, óxido nitroso e outros gases que compõem esse efeito estufa, essa camada de proteção. Cada um desses gases tem a sua função, e a gente já vai ver na sequência. Permitem a entrada dos raios solares na dose certa e saída do calor excedente. Vocês chegaram aqui a falar, né? A gente tem muito CO2 e está dificultando a saída do calor excedente. A gente não precisa mais e que deveria voltar para a atmosfera. Bom, isso mantém o balanço de energia, desde que isso seja equilibrado, ou seja, os gases façam a sua função na quantidade necessária para cada um desses gases, né? Aí a gente tem o balanço de energia. Então, o efeito estufa é uma situação natural do planeta e necessária para a gente ter vida aqui. O problema começa quando o balanço de energia, que eu coloquei tortinho lá, começa a não ficar equilibrado. Na representação aqui, no desenho, aqui está isso, né? O Sol emitindo seus raios solares, lá está o nosso planeta, né? Ali está a capa de proteção, né, do efeito estufa, os gases que estão ali. Então, parte do calor ele é dissipado para a atmosfera, retorna para não ter um aquecimento do planeta, e parte é retido, esse calor, por gases de efeito estufa, e todo esse balanço faz com que a gente tenha condições de viver aqui, tá? Basicamente assim. Se a gente tiver mais um gás, menos o outro, esse balanço de energia fica desequilibrado, tá? Vocês podem lembrar, principalmente os mais experientes, de que um tempo atrás se falava sobre um buraco na camada de ozônio, né? O ozônio é um dos componentes é um dos gases desse efeito estufa. O ozônio ele tem a função de segurar a entrada de raios solares. Ele é como a porta de entrada. O raio solar chega, o ozônio diz: não, só um pouquinho, tu é demais, tu fica fora, tu não entra, tu entra. E assim vai indo. O buraco na camada de ozônio nada mais é do que a falta de ozônio. Diminuía a quantidade de ozônio, então os raios solares estavam entrando numa quantidade maior do que precisava. A temperatura do planeta estava subindo. Esse era o problema. Foi resolvido de uma certa maneira, a gente conseguiu controlar um pouco a diminuição desse gás na atmosfera e isso deu uma acalmada. O problema foi, a partir de então, que o CO2, que é o outro gás, que tem uma função inversa, ele é o que vai dizer, ele é a porta de saída, ele que vai dizer: tu sai do planeta, vai para a atmosfera, tu não, tu fica, tu sai, e esse gás começou a aumentar e a gente vai ver. Então, hoje em dia a gente tem mais alguns desses gases do que é o necessário, principalmente o CO2, que está segurando o calor dentro do nosso planeta ali e não está fazendo com que ele saia, está tendo a elevação da temperatura do planeta. Botei uns dados aqui, mas são dados até já desatualizados, tá? 1 grau, uma elevação de 1 grau da temperatura média do planeta de maneira mundial, de 1,5 a 1,8 no Brasil, mas na verdade a gente já está com 1,5 grau de temperatura acima do que é o padrão de maneira mundial, global, tá? Entenderam essa parte do CO2 aí, essa função que ele faz? Todo mundo conseguiu entender? Aí eu trago para vocês aqui algumas informações do painel intergovernamental para ações de mudanças climáticas, né? Que é um órgão ligado à ONU, onde existem centenas e centenas de pesquisadores espalhados pelo mundo inteiro que fazem pesquisas relacionadas a tanto a aquecimento global quanto mudanças climáticas, quanto áreas, né, que sofrem com as mudanças climáticas em todos os setores da sociedade. Então, através dessas pesquisas, através desse painel, hoje é um consenso científico de que o aquecimento do nosso planeta, as temperaturas mais altas que estamos tendo em média, elas são de ação antropogênica, ou seja, é de ação humana. Nós, esse personagem, que vive nesse planeta há muito menos tempo do que o planeta existe,
já conseguimos fazer com que o aquecimento seja de nossa responsabilidade. Tá? O CO2, então, hoje em dia é o nosso grande problema, pela grande quantidade que está disponível na atmosfera. Cientificamente é comprovado, porque o CO2 ele também existe naturalmente na atmosfera, na natureza, né? Também ele é produzido de maneira natural. O aumento do CO2, esse gráfico ele mostra muito bem. Ali está embaixo, né, desde 1980, a quantidade de gás que existia, até os anos 2000, tá? Tem até 2023 ali. A unidade do CO2 é em partes por milhão. Tá? Então, lá em 1980, na década de 80, nós tínhamos mais ou menos 340 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Essa era a quantidade que a gente tinha. Ao longo dos anos, esse CO2 foi aumentando e hoje a gente está com mais de 420 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Então, a gente percebe claramente, né, de maneira exponencial, como esse gás aumentou muito ao longo das últimas décadas. E a maior parte desse gás que está em excesso vem da queima de combustível fóssil, ou seja, da ação humana. Tá? Porque tem como separar, não vou entrar aqui no mérito, mas tem como separar. Os pesquisadores eles conseguem entender o que é CO2 natural e o que é produzido por queima de combustível fóssil. Tá? Então a gente é o responsável pelo aquecimento do planeta porque a gente vive no planeta. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, mas para que está falando isso? Isso é coisa natural. O planeta vive momentos quentes, momentos frios. Isso é história ponta. Só que a gente não consegue separar uma coisa da outra. Os ciclos naturais do planeta existem, mas nós somos um personagem atuante e a gente não consegue separar uma coisa da outra. Então as coisas se juntam e não se separam. Tá? Então o aquecimento global é um fato, a elevação da temperatura média do planeta. A partir disso, você tem mais energia disponível. Tendo mais energia disponível, você tem mudanças de clima. Lembrando que tempo e clima são coisas diferentes. Bom, isso na década de 90, quando começou os encontros, né, dos pesquisadores para fazer tratados, acordos para diminuição da elevação da temperatura do planeta, se falava em mudanças climáticas. O aquecimento global vai provocar mudança climática. Os anos foram se passando, as coisas não foram evoluindo da maneira correta, a gente continua tendo a elevação da temperatura do planeta. Os pesquisadores resolveram tirar o termo mudanças climáticas e colocar o termo crise climática, na tentativa de alertar as pessoas, aos povos, de que, olha, gente, a situação está ficando pior, nós estamos entrando numa crise do clima. Foi usado esse termo há algum tempo, também não resolveu muita coisa, as pessoas continuaram, de maneira geral, não entendendo muito isso, e hoje se fala em emergência climática, ou seja, a gente já está no sentido de emergência. Se a gente vai lá no hospital, vou caminhar um pouquinho, se a gente vai lá no hospital e chega muito grave, a gente vai para a emergência, porque a gente precisa ser atendido logo, e o nosso planeta precisa ser atendido logo, porque ele vive numa emergência. É essa a ideia. A emergência climática, então, as mudanças de clima, elas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura, e aí, tanto no tempo quanto no clima. Então, por exemplo, a gente vai mostrar isso. Vamos pegar aqui Ceará. Ceará tinha um comportamento durante a primavera X décadas atrás. Hoje é Y. Houve uma mudança disso, uma mudança de clima. A mudança de clima pode vir em situações meteorológicas que não aconteciam na região e que começam a acontecer, ou situações que sempre aconteceram, que era característica da região, mas que estão acontecendo ou de maneira mais intensa ou com uma frequência maior. Pega enchente, tão comum em Santa Catarina, né? Ou Rio Grande do Sul, ou Paraná, né? Sudeste do Brasil, Rio, Minas, esses estados que sofrem com essas enxurradas. Então, mudança de clima passa por aí. Mas aí entra também, sempre levando em consideração as mudanças climáticas naturais do nosso planeta, que pode vir através de uma erupção vulcânica, porque quando a gente tem isso, a quantidade de gases jogada na atmosfera por uma erupção vulcânica é enorme, muitos desses gases vão ficar na atmosfera por muitos e muitos anos, né, e podem sim intensificar até um pouco do efeito estufa e trazer não só tão localmente na erupção onde aconteceu, mas em outras áreas, mudança do comportamento do clima por causa de uma erupção de vulcão. Então isso pode gerar uma mudança climática natural no nosso planeta.
assim como os ciclos solares, que também ocorrem, que também têm capacidade de fazer essa oscilação do nosso planeta, ou até mesmo as placas tectônicas, né, os nossos terremotos que existem por aí, também têm capacidade de provocar o clima, mudar as condições de clima. Então, isso são coisas naturais, mas como eu falei antes, elas não são excludentes, elas se somam com a nossa ação. Aqui eu vou passar para vocês uma ideia mais visual do que vem acontecendo com o nosso planeta. Tá? Começa em 1850, está lá em cima, e vai terminar em 2022, algo assim. Aqui embaixo vai aparecer um pontinho vermelho ali bem embaixo do reproduzir ali, ele vai ficar oscilando, tá? Ali naquela linha branco ali seria, tá ali ó, na direita aqui, deixa eu subir aqui para ficar mais fácil. Para vocês entenderem bem o que a gente vai ver. Aqui ó, anomalia de temperatura, tá? Marco zero, ou seja, a temperatura do planeta está de acordo com o que é o ideal, ou vai ficar mais frio ou mais quente, tá? O frio vem no azul e o quente no vermelho. Eu não me aguento, eu tenho que fazer essa piada. Você sabe que o vermelho sempre é ruim, né? Não adianta. É ou não é, parceiro? É ou não é? É, né? O vermelho sempre é ruim, não é? É isso aí. Tá. Aqui a temperatura, em 1850, a temperatura pelos continentes e pelos oceanos, tá? Então, onde é azul está frio, onde está vermelho está quente. Então, em 1850, a maior parte do nosso planeta tinha temperaturas menores, era um planeta mais frio. Então, tá vendo lá o pontinho vermelho que eu falei lá embaixo? Ó, vocês também podem acompanhar por lá. Mas, pelo menos, vai dar uma ideia geral, né? Lá do lado direito, de novo, a anomalia de temperatura, lá tem aquela barrinha lá que vai subindo e descendo, ó. Também dá para acompanhar por lá, tá? Então vejam que ao longo desse período inteiro aí a gente tinha muito mais áreas do planeta com temperaturas menores do que a média, do que áreas com temperaturas maiores. Começava a aparecer um ou outro ponto. É importante também não olhar só para os continentes, também, mas olhar para os oceanos, né? Que também tem a sua participação, talvez até uma participação maior, né? Porque o nosso planeta é muito mais água do que terra. Então vejam que quando começar ali na década de 70 agora, vocês vão começar a perceber que a gente vai começar a ter muito mais anos quentes do que anos frios. A gente passou ali para a década de 50, 60, 70, uma variação, e aí começa. Aí vai indo. A escala vai subindo aqui, ó, a mais de 1 grau, né? Pode ver aqui por cima também. Vai 1 grau acima do que é o padrão normal, que termina em 2020. Lembra como a gente começou lá em 1850? Vamos estar agora estava em 2020? Ou seja, fica nítido, né, com a temperatura do planeta. Então, ou seja, o aquecimento global é um fato. Isso não altera. Paramos em 2020. Setembro de 2024, mês passado. Mesma coisa, só no mês de setembro. Por que eu coloquei setembro de 2024? Não só porque está atualizado, mas porque setembro de 2024 foi isso mundialmente, tá? 0,7 graus mais quente do que a média de setembro de 91 a 2020. Pega só o mês de setembro, faz uma média de 91 a 2020 e vê como foi setembro desse ano. Ele ficou 0,7 graus acima do período de 91 a 2020, que é o período já de aquecimento, como a gente viu, tá? Então ele foi mais quente. Segundo setembro mais quente já registrado na história do planeta, depois de setembro do ano passado. A gente vem ano a ano batendo recordes. Nós somos bons isso não podemos negar. A gente é bom aquecer o planeta, e a gente está aquecendo. 1,5 graus mais quente do que uma estimativa da média pré-industrial, para 1850 e 1900. Lembra que eu comecei falando 1 grau de aquecimento mundialmente que está desatualizado? Está aqui, ó. Está 1,5 graus acima, tá? Do que era antes da Revolução Industrial. Esse ano de 2024, tá? Janeiro a setembro, anomalia de temperatura média, ou seja, quantos graus está acima, né, ou abaixo da média, nesse ano já está em 0,71 graus acima do período de 91 a 2020. Mais alta já registrada para esse período.
De janeiro a setembro, todos os dados históricos, a gente nunca teve, nesse período, uma temperatura tão alta quanto esse ano de 2024. 2024 está 0,19 graus mais quente do que o mesmo período do ano passado. E por que faz referência para 2023 só porque é o ano passado? Não, porque 2023 foi o ano mais quente da história do planeta. Então, esse 2024 ele já está mais quente do que o ano mais quente da história. A anomalia de temperatura média para os meses restantes, né, o que falta para terminar o ano, teria que diminuir. Teria que ter um resfriamento do oceano, do planeta, para que 2024 não seja considerado mais quente do que 2023. Isso nunca aconteceu, ou então 2024 vai ser o ano mais quente da história do planeta, batendo 2023. Tá? Essa é a ideia. Então, aquele gráfico que a gente viu lá, aquela animação lá, tá? Vocês continuam entendendo ela da mesma forma. Vocês falaram aqui sobre degelo, né? Vocês falaram sobre isso. Vou mostrar aqui para vocês, então. Esse aqui vou subir ali para vocês entenderem. Esse aqui é um gráfico que mostra, tá? Aqui são vários anos, né? Vários anos. A linha preta aqui faz um compilado de todos esses anos aqui. E como é a média. Isso aqui é a quantidade de gelo na Antártida, tá? Que dá uma extensão de quilômetros quadrados, tá? De quantidade de gelo. Então, existe lá períodos mais gelados e períodos menos gelados ao longo do ano. Então, apresentado aqui, ó, de janeiro até dezembro. Então, no verão, existe automaticamente uma menor quantidade de gelo, né? Porque a gente está no verão, e no inverno aumenta a quantidade de gelo. Então, o que está essa parte aqui, ó, isso aqui é a média. Tá? Então, tem essa quantidade aqui de gelo ao longo 2,5 milhões de quilômetros quadrados de gelo na Antártida no verão e quase 18, 19 milhões de quilômetros quadrados de gelo na Antártida. 2023 está representado pelo vermelho pontilhado aqui. Tá? Então, o que aconteceu no ano passado, e esse preto contínuo aqui é esse ano. Então vejam que tanto ano passado quanto esse ano, a gente teve menos gelo do que a média da região. Né? Sempre abaixo, mesmo no inverno, no verão. Sempre abaixo. Ou seja, a gente está tendo menos gelo no continente antártico. Então a gente está tendo um derretimento dessas geleiras. Uma consequência da elevação da temperatura do planeta. Trouxe aqui para vocês algumas informações mais atualizadas lá do IPCC. Eles fazem um relatório, eles chamam de AR, então eles vão dando números, né? E o AR6 são as informações desse relatório de 2023 para a questão das mudanças climáticas. Aqui eu trago algumas coisas que eu achei interessante, tá? É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a Terra. O nível médio global do mar aumentou em 0,20 metros entre 1901 e 2018. Alta confiança, porque essas são afirmações científicas que esses pesquisadores fazem e eles colocam o grau de confiança na informação que eles produzem. Então pode ser baixa, alta, média. Né? Então eles chegaram a essa conclusão com alta confiança de que isso aqui é o correto. A influência humana, principal impulsionador desse aumento desde 1971. Então, ou seja, o nível dos mares aumentando. Tá? As evidências de mudanças observadas em extremos, como ondas de calor, precipitação intensa, secas e ciclones tropicais, e, em particular, sua atribuição à influência humana, se fortalece ainda mais desde o AR5. O AR5 é o relatório do IPCC de 2022. Tá? Então, fazendo uma comparação que a gente tinha em 2022 para 2023, eles perceberam que houve um aumento, né, desses extremos do tempo, né, onda de calor, períodos muito chuvosos, períodos muito secos, questão dos ciclones tropicais, né, que não é muito aqui o que aparece muito aqui, apesar de já ter aparecido. Então, e isso tudo com atribuição à influência humana. Tá? As mudanças climáticas reduziram a segurança alimentar e afetaram a segurança hídrica. Vocês estavam falando aí sobre a água. E isso vem dificultando, né, todo o esforço para chegar a um nível de desenvolvimento sustentável, alta confiança. Embora a produtividade agrícola geral tenha aumentado em termos mundial, as mudanças climáticas desaceleraram esse crescimento nos últimos 50 anos. Confiança média.
ou seja, a gente ainda consegue ter ainda a produção agrícola, mas não conseguindo ter o ritmo como a gente tinha no passado por causa das mudanças de clima. Aí que tá, vocês, não sei se foram vocês ou um outro grupo que falou sobre ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Foram vocês, né? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Isso me remeteu a essa parte aqui da nossa conversa. Isso é verdade, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Isso é dado científico, tá? Desse relatório. Redução profunda, rápida e sustentada. Tem que ser algo feito direito, com responsabilidade e por um período. Profunda, rápida e sustentada. Reduzir as emissões dos gases de efeito estufa levariam a uma desaceleração perceptível no aquecimento global em cerca de 2 décadas. Para aí. Se a gente tiver ações profundas, rápidas e sustentadas de menos gases de efeito estufa, jogar menos gases na atmosfera, a gente consegue fazer uma desaceleração. Coisa boa. Desaceleração. Vai continuar aquecendo. Não vai aquecer tão rápido como vem. É bom? É legal. Mas não é o ideal. E por que não é ideal? Na minha época de autoridade, a gente falava que a gente chupava bala. Porque a gente chupou bala. Ou seja, a gente não fez ações que a gente precisava fazer tempos atrás. Anos atrás. E agora a gente está pagando o preço. Mas ainda dá. Ainda dá. Se a gente fizer isso. E aí a gente vai, em vez de em um ano subir um ano, tiver 1,5 grau acima do que é normal, pode ser que isso fique só em 1. O que é bem legal, pode ter certeza. É muita diferença. E aí também, e se a gente fizer tudo isso, vai ter uma mudança na composição da atmosfera em poucos anos. Ou seja, a gente vai ter quantidade de gases diferentes do que a gente tem, ou seja, aquele balanço de energia lá começa a ficar um pouco melhor. Tá? Ondas de calor e secas estão projetadas para se tornarem mais frequentes, incluindo eventos simultâneos em vários locais. Alta confiança. Secas, né? Ondas de calor, secas. A gente viu a quantidade de queimada que tem no Brasil nos últimos meses. Agora vai dar uma acalmada, porque vai entrar um período chuvoso nessas áreas de queimada. Né? Mas ondas de calor cada vez maiores. E eu vou aqui confessar a minha idade, não tão diretamente, obviamente, mas quando eu comecei a trabalhar com previsão do tempo, para a gente dar uma previsão de 40 graus numa tarde, olha, era difícil. E mesmo assim, eu disse, cara, deixa de ser exagerado, nem vai chegar a 40 graus. Hoje, vira e mexe, a maior parte dos modelos de previsão dão temperaturas de 40 graus. Ainda eles não estão, eles estão superestimando um pouco, ainda não está tão assim, como os próprios modelos já estão indicando. Mas já é uma frequência muito maior do que acontecia há 20 anos atrás, quando eu comecei, 26 anos atrás, quando eu comecei. Tá? Então, é na prática que a gente vê. Intensificação dos ciclones tropicais e ou tempestades extratropicais. Confiança média. Aqui nos interessa. Nós temos muitos ciclones extratropicais. Faz parte da nossa climatologia, do nosso clima. Faz parte. Existem aqui pela questão geográfica, não tem como isso mudar. O que ocorre é que é uma intensificação desses. Isso é uma mudança de clima. Os ciclones vão ser mais intensos. Os ciclones tropicais. Ciclone tropical não interessa. Interessa sim. Para nós, tá? Nós, quando eu falo Santa Catarina, depois a gente vai ver. Bom, trazer um pouquinho para a nossa aldeia. A gente está falando de termos mundiais. Mas será que Santa Catarina está envolvida nisso tudo? E aqui eu trago dados para vocês. Então, de novo, eu nunca fui professor, mas eu tenho essa mania de poder mostrar aqui. Aqui está desde 1901 até 2021. Tá? Cada barra é um ano. Então, a linha do zero, temperatura média, se o ano ficou mais frio ou mais quente do que normal em Santa Catarina. Tá? Então, de 1901 até 1960, a gente tinha predomínio de anos mais frios em Santa Catarina. Tá? Depois, acompanhando o que mundialmente a gente viu, 70, 80, 90 para frente, a gente começou a ter uma certa variação, um ano frio, um ano quente, um ano frio, um ano quente, e depois só ano quente. A cor aqui, a intensidade da cor representa também quantos graus acima. Tá? Quantos graus acima. Então você percebe que aqui está não varia, dá para ver pelo gráfico também,
que Santa Catarina, nos últimos anos, teve 1 grau mais quente do que é o normal do estado. Isso afeta os sistemas meteorológicos. A gente tem uma outra condição de tempo, uma outra condição de clima. Esse aqui é um trabalho feito por uma colega da área de geografia, que ela fez uma comparação das médias anuais da chuva nesses municípios aqui de Santa Catarina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municípios, né, espalhados mais ou menos pelo estado, cada um em uma região, né, para a gente ter uma ideia um pouco mais geral do estado. As barras em azul representam o quanto chovia num ano inteiro nessas cidades entre 1930 e 1960, o vermelho de 61 a 90 e de 91 a 2017 o verde. Tá? A gente chama de normal climatológico. A gente pega período de 30 anos e faz uma normal para ver quanto que é um normal mesmo de chover nesse período. Pega Florianópolis, tá? Que tem os 3 dados ali. Então, isso está dizendo o quê? Que entre 1930 e 1960, durante um ano em Florianópolis chovia em torno de 1.400 milímetros. De 91 para cá, tem chovido em torno de 1.800 milímetros. Tem variações? Tem anos, porque às vezes tem alminha, às vezes tem laninha, tem algumas variações. Mas, justamente, se pega um período de 30 anos para tirar essas influências, de algum outro tipo de influência, e para a gente ter mais ou menos uma ideia mais geral. Então, chove mais ou menos, hoje em dia em Florianópolis, 400 milímetros mais anuais do que chovia na década de 30, na década de 40, na década de 50. Essa é a ideia. Tá? Vamos pegar mais perto de nós, vamos pegar Chapecó. Chapecó não tem os dados de 31 a 60, tá? Provavelmente a estação lá não tinha os dados. Mas dá para ver também perfeitamente, né? Chapecó ali está bem ali no meio, de 61 a 90, chovia um pouco mais de 1.600 milímetros, e agora tem chovido quase 2.200 milímetros, 2.100 milímetros ano. Imagina isso, joga aí o tamanho das cidades. O que era Chapecó, o que era Florianópolis em 1930, o que é hoje em dia. Então também tem a consequência isso em termos de chuva. Então está chovendo mais do que o normal, do que era antigamente, não, desculpa, normal não. Chove hoje mais em Santa Catarina do que chovia anos atrás. Ela fez a mesma coisa com a temperatura mínima. A temperatura mínima normalmente acontece ao amanhecer, tá? Então a gente percebe a mesma coisa, tá? As mesmas cores, as mesmas cidades, toda a mesma ideia. Então o que a gente percebe? Tira Florianópolis lá, que deu um dado um pouco diferente, né? Que mostra que em 1931 a 60 a gente tinha que hoje em dia as temperaturas mínimas em Florianópolis estão menores do que estavam na década de 30, década de 50, tá? Mas isso não acontece nos outros municípios. Pega Chapecó aqui, então. Então, entre 1961 e 1990, nós tínhamos uma temperatura em torno de 14 graus, em média, amanhecia, as mínimas, né? E hoje é 15 graus. É muita coisa, tá? É muita coisa. Isso gera mais energia na atmosfera, então, isso, meteorologicamente falando, é bastante coisa. Então, ou seja, está fazendo menos frio do que fazia em décadas atrás. Ela fez a mesma coisa com a temperatura máxima, a temperatura que normalmente acontece no período da tarde. Ela encontrou os mesmos dados. Tá? Olha Chapecó ali, tá? Então subiu quase meio grau a mais quente do que era anos atrás. Em Indaial, no meio da ponta aqui, tem uma diferença boa. Então, ou seja, está mais quente também. A gente tem tido dias mais quentes do que a gente tinha em décadas atrás. Isso não quer dizer que a gente não tenha frio, né? Não é isso. Né? A gente está falando de uma média anual. Tá? Eventos extremos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Catarina foi boa parte dessa comunidade aqui nem sabe que o Catarina nem era nascido quando ele subiu em 2004. Em 2004 houve um furacão, já ouviu falar? O furacão da Catarina? Não. Houve um furacão em Santa Catarina, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 2004. Furacão era algo que não era possível de acontecer no Brasil. Por quê? Porque o furacão se abastece de águas quentes. A temperatura do nosso oceano Atlântico não chegaria nunca a uma temperatura suficiente para fortalecer um furacão. Em torno de 27, 28 graus de temperatura do oceano. Chegou, nós tivemos o Catarina. Eu já trabalhava na época e a gente olhava a imagem de satélite e tudo que saía de Santa Catarina e ia para o mar, a gente nem olhava mais. Porque o deslocamento é sempre em direção à África, por exemplo. Então passou, já era, não interessa mais nada. Tanto que as imagens de satélites eram cortadas, assim, a gente não tinha muita ideia espacial do oceano. Né? Passou, não interessava.
O Catarina ele passou e voltou para dentro do continente. Algo até então impossível de acontecer. Então é uma prova viva de uma mudança de clima no sentido de um fenômeno meteorológico que não acontecia na nossa região e começou a acontecer. Tá? Ciclone bomba, não sei se vocês lembram, foi muito falado há anos atrás, trouxe muitos prejuízos para Santa Catarina. Não é algo que nunca aconteceu, já aconteceu, mas a intensidade chamou a atenção. E as tempestades tropicais. Que isso aqui que eu falei, lembra lá que eu mostrei que os caras dizem que vai aumentar o número de ciclones, essas tropicais, tempestades tropicais e tudo mais? Por que é importante também para nós? Porque lá o primeiro é o Catarina, em 2004, furacão. Depois a gente teve, em 2010, 2011, 2 em 2015, 2 em 2016, tempestades tropicais. Pega a Anitta ali, tempestade tropical. Tá? Tempestade tropical, se o Anitta tivesse intensificado e ele ficou 3 dias no litoral de Santa Catarina, ele teria se tornado o segundo furacão da história do estado. A gente teve um ameaço, como se diz, de um furacão. Tempestades subtropicais, os outros 5 ali, tá? Uma classificação um pouco antes da tempestade. Depois de subtropical, ele pode passar por uma tempestade tropical, se ele continuar se intensificando. E, por consequência, continua se intensificando um furacão. Então, Arani, Bapucari, Dene, Essaí foram situações meteorológicas muito próximas de desenvolver um furacão na costa brasileira. E aí não necessariamente só nós aqui, né? Mirani, por exemplo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná, então um pouco mais para cima, tá? O Dene ali, Rio de Janeiro e São Paulo. Tem esses nomes porque quando é uma tempestade tropical é batizado com o nome do sistema, que nem nos Estados Unidos fazem. Só que aqui no Brasil, quem batiza é a Marinha Brasileira e ela usa nomes Guarani, Tupi-Guarani, né? Sempre dá o nome Tupi-Guarani. Mas é sempre assim, tá? Tornado é uma situação comum, principalmente no oeste de Santa Catarina, né? Com poder de destruição tanto quanto um furacão, deve ser completamente diferente. E aqui um dos mais famosos foi o de Guaraciaba em 2009. Olha a potência de um tornado, né? Quem não lembra, o tornado é aquele funil que vem da base da nuvem em direção só ao movimento giratório. Olha o poder de destruição da estrutura que ele derrubou. Isso só um exemplo, né? A cidade foi bem atingida. Esse foi o ciclone bomba em 2020. Se vocês não estão enxergando, só acreditem, tá? Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde está mais ou menos aquela banda de nuvens lá. Aquela parte branca lá são nuvens, tá? Então, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O ciclone bomba é esse aqui. Esse aqui é o ciclone. Tá? Intenso. Tá? Na verdade, o que provocou os estragos, a gente vai ver ali, não foi nem um ciclone diretamente. Foi aquelas nuvens aqui que estão associadas ao sistema, que vão lá em cima, que a gente chama de linha de instabilidade. Quanto mais ele é intenso o ciclone, maior aquelas nuvens têm potencial de destruição. Tá? Então, o que provocou a destruição de Santa Catarina não foi nem o ciclone em si, foi a linha de estabilidade associada ao ciclone que a gente chama. Tá? Por que ele é bomba? Porque a pressão atmosférica no centro baixa 1 hectopascal, que é a unidade de pressão, a cada hora. Quando o ciclone, a cada hora, ele vai baixando 1 hectopascal, você vai ter uma intensificação do sistema e isso classifica ele como um sistema bomba, ou seja, muito ativo. Isso é muita coisa. Baixar essa pressão em 1 hora é muita coisa. Então ele é classificado assim. Um vídeo aqui que mostra a destruição desse ciclone. O áudio não pega lá, né? Mas tudo bem. Esse aí é uma das cidades mais atingidas, que foi o governador Celso Ramos, que fica ali na região da Grande Florianópolis. Foi um dos municípios mais atingidos pelo... Essa é no Vale do Itajaí, na igreja. No norte de Santa Catarina. Aqui o padre, ele fala que 1h30 antes da igreja ter caído, tinha uma reunião de senhoras ali e tal, que sempre se reuniam no mesmo dia, no mesmo horário e tal, e por pouco elas não foram pegadas. Aí era, né, todo o processo de reconstrução do município de Governador Celso Ramos, que está aí, ó. Essa é uma matéria que foi do Jornal Nacional, do meu colega Ricardo Rondorf. Ele mostrava bem esse poder de destruição, porque praticamente a cidade inteira, no caso do governador Celso Ramos, ela foi prejudicada, né? E aí, depoimentos das pessoas e tal, mas eu acho que é por aí. Velocidade do vento.
Ele fala aqui que 184 municípios foram atingidos por esse ciclone. Tá? Isso é 62% dos municípios de Santa Catarina que foram atingidos por essa linha de estabilidade associada ao ciclone. Olha lá, o poder. Bom, mas as enchentes também são figurinhas carimbadas em Santa Catarina, né? Eu peguei a de vocês aqui, que é a maior da história, de 1983. Na verdade, se vocês forem pegar a maior parte dos municípios, as maiores enchentes vão bater em 1983. Foi o período super El Niño, um El Niño que atuou muito durante o inverno e que provocou várias enchentes. Aqui é uma imagem do pessoal da Belas FM, do município aqui de vocês, né, que sofreu com a enchente. Inclusive foi por causa dessa enchente de 83 que surgiu o Oktoberfest de Blumenau, né? Depois de tudo que aconteceu no Blumenau, para reativar a economia do município, para fazer as pessoas, né, quererem voltar a viver, eles fizeram a Oktoberfest por causa dessa enchente. Eu trouxe aqui para vocês a enchente, um dos maiores desastres naturais do Brasil, né, que foi a enchente do ano passado, esse ano no Rio Grande do Sul. Dá para dar uma ideia também para vocês, alguns municípios gaúchos, né, que sofreram com essa enchente. Vocês vejam aí que literalmente são os rios, né, desses municípios que tomaram conta da zona urbana dos municípios, né, então tomaram conta total, né, em vários municípios gaúchos, né. Chamou muita atenção a quantidade de municípios, a quantidade de chuva, volume de chuva extremamente elevado por um período curto assim, de 24 horas, apesar de ter durado alguns dias essa chuva toda. Alguns falam, olha só o rio tomando conta do município, olha a correnteza. Algumas pessoas tentando dizer, não, isso é normal, em 1930 fizeram lá o muro da Mauá em Porto Alegre por causa de uma grande enchente e tal, tentaram fazer um comparativo para dizer, não, isso aí acontece. Não é. A quantidade de chuva que aconteceu nesse ano, e aí escorregamento de massa lá, também que aconteceu muito, não tem comparação essa enchente com a passada do Rio Grande do Sul, porque naquela época lá levou quase um mês para chegar aos volumes de chuva que em uma semana aconteceram no Rio Grande do Sul. Então a intensidade foi completamente diferente. Tá? Dados da agricultura do Rio Grande do Sul, a ponto que a gente deve... Isso aí era uma estimativa, né? Cerca de 3 bilhões de prejuízos no lado do negócio do Rio Grande do Sul, e que deve o Estado levar uma década para se recuperar de todo o prejuízo. Rio do Sul, trazendo para nós aqui, em novembro de 2023, uma super enchente que aconteceu no município, né? Ali do lado esquerdo lá está o rio Itajaí-Sul, né? Toma conta de completamente a cidade. E eu trouxe esse dado aqui porque mostra a frequência, tudo que eu falei para vocês, uma mudança climática, ela pode vir através da frequência maior de eventos que são normais naquela região. Enchente é um evento normal, mas intenso e frequente é uma mudança climática, tá? Então, essas são as maiores enchentes já acontecidas no município de Rio do Sul, os que mais sofrem com enchente no Santa Catarina. Então, as 8 mais, tá? Olha os anos: 2015, 2017, 2023, 2011, 2023. A maior parte das enchentes de maior proporções são de agora. Ou seja, já mostrando que o que está acontecendo agora são muito mais intensos do que a gente tinha no passado. Tá? Em 83, essa chuva, entre 83 e 84, foram duas enchentes que tiveram lá, a gente teve 11 meses de intervalo entre uma e outra. Em 2023, a gente teve 40 dias de duas grandes enchentes no município. Então, a frequência é muito maior. Tá? Aqui eu fiz rapidamente uma relação da crise climática com o agronegócio, né? Mostrando aí que a seca, a disponibilidade de água, tem impactos diversos na segurança alimentar. Então tem uma série, né, de informações que aí volta um pouco aqueles relatórios lá que a gente estava falando, de todas as influências, né, do que essas mudanças climáticas podem trazer de maneira global. A Embrapa também fez essa recomendação, né, falando que os principais impactos de mudanças climáticas no Brasil e na América do Sul vêm pela extinção de habitats de espécies, principalmente da região tropical, substituição de florestas tropicais por savanas ou vegetação semiárida por árida. Então, áreas onde estão acontecendo as queimadas podem, daqui a pouco, não se regenerar e ali não ter mais nenhum tipo de vegetação com o passar dos anos. Aumento das regiões de situação de estresse hídrico, e aí tem uma série de situações. Tá? Esse é um trabalho que indica que, com as mudanças de clima, a gente pode ter entre 2021 e 2050
2 períodos foi avaliado, né? Depois de 51 até 2080, prejuízo da ordem de 3 bilhões a 8 bilhões de renda per capita do produto interno bruto, né? A partir de condições do tempo. Aí eu coloquei aqui algumas vantagens, né? Porque parece que a agricultura é o vilão e tal, não sei o que mais, mas a gente tem que cuidar muito do meio ambiente e a gente, inclusive, pode se beneficiar, né? Nem tudo é ruim, né? Então, algumas práticas que podem ser feitas, que são importantes, né? Conservação do solo, através de plantio direto, plantação de culturas, conservar recursos naturais para reduzir os custos das operações das plantações, uso mais eficiente de insumos, de energia elétrica, de preferência energia limpa. Então tem uma série de atividades, as agroflorestas, né, que é extremamente importante que as pessoas se conscientizem que é necessário combinar árvores com culturas agrícolas, com a pecuária, né, porque isso ajuda até a tirar essa quantidade de carbono da atmosfera. Tem que proteger o solo, diversificar a produção, são práticas que vão ajudar a manter a saúde do solo. Práticas também para aumentar a produtividade, e que podem ajudar a combater as mudanças climáticas, né? Utilização de energia renovável autossuficiente, né, com painéis solares ou biogás, que pode diminuir a quantidade de CO2, por exemplo, na atmosfera, não usa mais queima de combustível fóssil, diminui os custos de produção também, e aí tem uma série de situações, né? Extremamente importante, né, que a gente tenha leis que incentivam energias limpas, né, nos municípios, nos estados, no país, né, e elas precisam melhorar até 2050, ou seja, daqui a 26 anos precisamos ter mais energia limpa do que hoje em dia a gente tem, né. Melhorar a infraestrutura de estradas, né, pode diminuir o consumo de combustível, portanto precisa produzir menos. E aí as principais conclusões, né, de tudo que a gente está falando aqui. O aquecimento global é um fato, a gente viu isso, as mudanças de clima já existem, a gente já viu isso, a influência é humana, né? Então, é necessário a gente mudar a nossa matriz energética, como o Jesse falou, a gente pode não mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo. Mudando o nosso mundo, a gente vira referência, muda o mundo do vizinho, e assim a gente vai indo, né? Políticas públicas em prol da redução do aquecimento, sempre nessas oportunidades eu digo, a gente como cidadão, quando vai escolher um representante, na esfera que for, a gente cuida. Qual é o plano de governo para a segurança? Qual é o plano de governo para a saúde, para a educação? E a gente não se preocupa como cidadão, qual o plano de governo para o meio ambiente? Precisamos ter essa atenção como cidadão, porque eu sou meteorologista, eu sofro com tudo. Os meus filhos sofrem, os meus netos vão sofrer e assim por diante. Então a gente precisa ter essa consciência também de ter políticas públicas que são importantes para tentar minimizar os impactos. E a gente vive hoje em dia, então, uma emergência climática mais do que presente. Tá certo? Era isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueça.